Hoje, a gente vai mergulhar na história de Martin Luther King Jr., mas não apenas do ícone que conhecemos. A gente vai descobrir como o jovem Martin se forjou, como ele se transformou num dos líderes mais influentes da história. Pois é, uma frase que ecoa, né? Todo mundo conhece essa voz, essa força. Mas a história de verdade, a que a gente vai contar aqui, é sobre como essa voz foi forjada. Muito, mas muito antes dela chegar aos degraus do Lincoln Memorial. Então, como é que o jovem Martin se torna o Dr. King? É essa jornada que a gente vai traçar agora, usando as palavras e as experiências dele mesmo, para a gente entender de verdade o homem por trás do movimento. E tudo começa em Atlanta, na Geórgia. É lá que as primeiras sementes de consciência foram plantadas, com lições sobre dignidade e desafio que, olha, acabaram moldando todo o seu destino. Imagina só, um mundo que todo dia te diz que você é inferior. E aí, em casa, sua mãe olha para você e diz: "Você é tão bom quanto qualquer um." Eram essas palavras que o construíam, explicando que a segregação era uma condição social, não uma ordem natural das coisas. E essa força não vinha só da mãe, não. O pai também era um exemplo vivo de resistência. Ele presenciou o próprio pai se recusar a ser chamado de moleque por um policial, com uma firmeza que deixou o oficial sem reação. E isso, para um garoto, é uma lição e tanto, né? E aí vem um momento de virada, um trabalho de verão no norte do país. De repente, o jovem Martin estava num mundo completamente diferente. Podia comer nos melhores restaurantes, liderar grupos com jovens brancos e negros, sentir a liberdade. Voltar para casa, para o sul segregado, foi um choque. Ele mesmo disse que foi como se uma cortina tivesse baixado sobre minha individualidade. Bem, essas experiências todas foram as sementes, certo? Agora, é na universidade, no seminário, que ele começa a regar essas sementes. É lá que ele vai construir a base intelectual, o esqueleto de tudo que viria a ser a obra da vida dele. E essa busca intelectual não foi fácil. Ele teve uma verdadeira luta com a própria fé. Sabe, ele se sentiu incomodado com o que chamava de gritos e sapateados de algumas igrejas. Ele queria uma fé que desafiasse a mente, que fosse intelectualmente respeitável, mas que também tocasse o coração. E é aí que ele chega a uma conclusão fundamental: a de que a fé não era só sobre salvar a alma de uma pessoa. Era sobre transformar a sociedade inteira. Lutar contra as favelas, o desemprego, a injustiça econômica é o que chamam de evangelho social. A fé em ação, no mundo real. E toda essa teoria, toda essa filosofia estava prestes a ser colocada à prova. E de um jeito que ele jamais poderia ter previsto. O palco para esse teste foi o boicote aos ônibus de Montgomery. Ali foi o seu verdadeiro batismo de fogo. E foi numa noite específica, no meio de tudo aquilo, com o medo e a dúvida batendo forte, que algo definitivo aconteceu. Imagina a cena. Ele está na cozinha de casa, de madrugada, tinha acabado de receber mais uma ameaça de morte pelo telefone. O desespero bateu, mas ali, sentado, ele conta que sentiu uma presença divina, uma voz interior. E naquele exato momento, todo o medo foi embora. A incerteza sumiu. Ele se sentiu pronto para qualquer coisa. Mas essa liderança, essa força recém-descoberta, tinha um preço. E era um preço altíssimo. Um fardo que ele carregou nos ombros, tanto diante das câmaras quanto longe delas. 250 mil. Esse era o número de pessoas, um verdadeiro mar de gente na marcha sobre Washington em 1963. Todo mundo ali, junto, buscando uma mudança real. E foi ali, diante daquela multidão gigantesca, que ele entregou um dos discursos mais icônicos da história. Aquele foi o auge, o grande momento público. Um triunfo que marcou uma geração inteira. Só que por trás da glória pública existia o sacrifício privado. E essa frase, ela vem de uma carta que ele escreveu para a esposa, a Coretta, de dentro de uma cela de prisão. Nela, a gente consegue sentir o tamanho do peso que ele carregava. E ele sempre fez questão de dizer que não aguentaria a pressão sem a Coretta. Ele a via como sua fonte constante de força, de calma. Chegou a dizer que, na luta, ela sempre foi mais forte que ele. Era ela quem o segurava nos piores momentos. Com o tempo, a luta dele começou a ficar maior que os Estados Unidos. A visão dele se expandiu e ele começou a enxergar que a batalha pelos direitos civis ali estava conectada a uma luta muito maior, uma luta global por justiça.
Ele olhava para a independência de Gana, na África, e via esperança. Olhava para a pobreza dentro do seu próprio país e planejava a campanha dos pobres. E se posicionava contra a guerra do Vietnã. Para ele, estava tudo ligado. Colonialismo, pobreza, guerra eram só faces diferentes da mesma luta pela dignidade humana. E essa visão mais ampla acabou moldando a filosofia dele. Ele chegou a uma nova definição de poder. Para ele, poder não era dominação, era o amor agindo para exigir justiça. E a justiça, por sua vez, era o amor corrigindo tudo que ia contra o próprio amor. Uma ideia bem poderosa, né? E já perto do fim, num de seus últimos sermões, ele resumiu o que acreditava ser a verdadeira grandeza. Não eram os prêmios nem os discursos, era a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se preocupar de verdade, como o bom samaritano da parábola. A grandeza para ele vinha de um grande coração. E é essa jornada, do jovem Martin ao Dr. King, que nos leva a essa pergunta final. Uma pergunta que o legado dele continua a fazer para todos nós até hoje.